Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como instalar o DOSBox no sistema operacional Linux, nas distribuições Linux. Eu acredito que seja praticamente da mesma forma em todas as distribuições, tá? Se diferenciar alguma coisa, pouquíssimas coisas, ok? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é ir na sua App Store da sua distribuição aí. Essa que eu estou usando é a Big Linux, que é baseada no Manjaro, que por sua vez é baseada no Arch Linux, tá? E a App Store dela é a Big Store. Então você entra na App Store e na barra aqui de busca você vai buscar por DOSBox. E aqui está. Esse aqui é que a gente vai instalar, tá? Existem outras versões aqui, ó, esse DOSBox Staging e o DOSBox X ou DOSBox X, mas nós vamos instalar esta aqui, tá? Você vai seguir aí pela sua distro Linux aí, na sua App Store, por esse ícone aqui, tá? Então a gente clica em instalar, instalar de novo. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar que é importante, antes de começar a instalação do DOSBox aqui, verifica se o seu sistema ele está atualizado, porque se ele não tiver atualizado, ele vai fazer toda a atualização do sistema primeiro para depois instalar o DOSBox, e aí vai demorar um pouquinho, tá? Então verifica se ele está atualizado para depois começar a instalação do DOSBox, ok? Aqui a gente autoriza a instalação desses outros arquivos aqui também. E com a senha, a gente dá a última autorização aqui. E a instalação começa. Já está instalado aqui, já foi instalado. Posso fechar aqui, esperar mais um instante. E aqui os botões mudaram aqui, remover, executar ou reinstalar, tá? Aqui já está tudo ok, eu posso fechar. E vamos verificar se instalou tudo direitinho. A gente vem aqui na busca e digita DOSBox. E aqui está ele. E ele vai abrir aqui. Certo? Então abriu certinho aqui e este é o ambiente de emulação do MS-DOS, ok? Antes da gente começar a usar aqui, a gente precisa fazer algumas configurações, certo? E para isso a gente precisa abrir o arquivo de configuração do DOSBox. Se vocês observarem aqui, ó, ele executou esta linha aqui e parou aqui em Z dois pontos barra menor, maior, sei lá, e um tracinho aqui piscando, ok? Então a gente precisa fechar essa janela aqui primeiro. Como que a gente faz para fechar? A gente pode fechar digitando exit e apertando enter, ou simplesmente vindo aqui, ó, no botão de fechar a janela. Como eu já digitei exit aqui, vou apertar enter, certo? Agora vamos acessar o arquivo de configuração e fazer as configurações ou alterações. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é abrir o gerenciador de arquivos e na pasta home ou início, não sei como está aí no seu gerenciador, na pasta home, você vai apertar, pressionar Ctrl e H. Quando você faz isso, aparece todas as pastas e arquivos ocultos, arquivos ocultos, pastas ocultas, ok? E todos esses começam com pontos aqui, são arquivos ocultos ou pastas ocultas, ok? A gente vai procurar aqui a pasta DOSBox, então aqui, ó, ponto DOSBox. A gente entra nela e aqui está o arquivo de configuração. Geralmente um duplo clique já abre ele
num editor de texto aqui, tá? Mas se sua distro não for assim, abra o editor de texto e abra esse arquivo, certo? São 3 configurações que a gente pode fazer aqui. Eu vou mostrar 2 primeiro e depois eu vou mostrar a terceira, mostrando como ela funciona lá na janela do DOSBox. A primeira, a gente vai lá no finalzinho do arquivo de texto e procura aqui, ó, Keyboard Layout, certo? Isso aqui controla o layout do teclado. Se você não mudar aqui obrigatoriamente no Linux, quando você digitar acento, C cedilha, vai aparecer uns caracteres estranhos lá na IDE e você não vai conseguir digitar o C cedilha nem letras com acento, certo? Então qual é a alteração que você tem que fazer aqui? Você tira o alto e escreve BR, certo? Então essa é a primeira alteração. A segunda é aqui, ó, nas linhas de baixo, aqui na última linha aqui, ó, AutoExec. Como eu já disse no outro vídeo do Windows, quem conhece o MS-DOS sabe que existia um arquivo de autoexecução que executava alguns comandos antes de você poder ter acesso à linha de comando do MS-DOS, tá? E este arquivo a gente pode escrever nessas linhas aqui de baixo, tá? A configuração desse arquivo a gente pode escrever aqui nessas linhas últimas de baixo aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai montar uma pasta como se fosse um disco rígido virtual. Para quê? Para a gente poder acessar as coisas que nós queremos. Por exemplo, a ideia do QBasic para a gente fazer a programação, certo? Então, a gente começa esse comando assim, monte, e vamos colocar uma letra. O que quer dizer essa letra? Essa letra vai ser como esta pasta será identificada dentro do DOSBox. Então eu coloquei aqui C. Então essa pasta será chamada de C dentro do DOSBox, ok? A gente faz um espaço aqui depois de C e vamos escrever o endereço completo dessa pasta. Pro comando monte aqui, para a instrução monte, saber aonde está essa pasta que a gente quer montar como letra C no DOSBox, ok? Então o que a gente vai fazer? Vamos voltar aqui no gerenciador, vamos voltar aqui na home no início, vamos pressionar Ctrl H para voltar ao normal aqui, esconder os arquivos ocultos. E a gente vai criar uma pasta no home, tá? Uma pasta aqui, criar uma pasta, e a gente pode nomear como a gente quiser. Eu vou nomear aqui como DOS, com letras maiúsculas, certo? Aqui a pasta criada, a gente entra nela aqui e está vazia, certo? E agora eu preciso copiar o endereço dela para escrever no arquivo de configuração. Como é que eu faço? Eu venho aqui na barra de endereço, aqui em cima. Mas antes eu entro na pasta aqui, ó, na pasta DOS, entro na pasta DOS, certo? Venho na pasta de endereço e fora dos nomes aqui, ó, eu clico na barra de endereço. E aqui está o endereço completo da minha pasta, certo? Eu simplesmente seleciono, copio, vou lá no arquivo de configuração e colo na frente de C aqui, certo? Então o que eu estou querendo dizer aqui para a instrução monte? Que a pasta DOS ela será montada como um disco rígido e o nome desse disco rígido emulado será C, ok? Na linha de baixo aqui a gente já pode pedir para o DOSBox entrar direto em C dois pontos, ou seja, na pasta DOS, digitando aqui, ó, C dois pontos, simplesmente isso. Então ele vai executar este comando aqui em cima, depois ele vai executar o comando de baixo, ok? Então nossas duas alterações ou configurações já está pronta. A gente vem aqui em salvar, pode fechar. Isso, o gerenciador a gente pode fechar por enquanto também. E a gente vai lá e abre o DOSBox,
certo? Vamos esperar um pouquinho. Ok. Vocês lembram que ele tinha parado aqui, ó, depois dessa instrução aqui de cima, ele tinha parado aqui, ó, em Z dois pontos barra. Só que como a gente colocou aquelas instruções abaixo de AltExec, ó, ele executou aqui, ó, monte C barra home barra Kleber barra DOS barra, certo? E aqui embaixo ele escreveu assim: Drive C está montado ou foi montado ou está montado, né? Como um diretório local barra home barra Kleber barra DOS. Então essa pasta aqui DOS está montado como C dois pontos, certo? Aqui eu já pedi, né, pelo AltExec lá para ele entrar em C dois pontos e aqui estamos C dois pontos barra. Agora, se a gente fizer um dir aqui, ó, ou dar o comando dir, que ele lista o diretório ou lista o que tem dentro da pasta, a gente vê que está vazia, ó. E de fato, a gente abrir o gerenciador aqui, a gente vai lá na pasta DOS, está vazia, certo? O que a gente faz então? Vamos colocar o nosso QBasic dentro da pasta DOS. O meu tá aqui, ó, já tá na pasta Home aqui, certo? Então simplesmente vou jogar ele aqui dentro, vou mover ele para dentro, certo? Agora eu entro aqui, ele tá aqui dentro, ó. QB11, né? E dentro do QB11 tá o QBasic e a ajuda dele aqui, certo? Vamos voltar aqui. Porém, se eu listar o diretório aqui com dir, se eu listar a pasta, não vai aparecer nada aqui. Por quê? Porque quando eu carreguei o DOSBox aqui, e ele carregou, montou a pasta DOS como C dois pontos, a pasta estava vazia. Então ele não vai identificar, ele não vai fazer um rescan lá dentro da pasta para ver se tinha alguma coisa, né? Então a saída aqui, o modo de arrumar isso aqui é sair, fechar o DOSBox e reinicializá-lo de novo. Ele vai abrir aqui e pronto, a gente já está dentro de C dois pontos aqui novamente. A gente lista o diretório de novo e olha aqui, o QB11 está aqui. Então a gente entra aqui, ó, em QB11 usando o comando cd e o nome do local onde a gente quer entrar, da pasta que a gente quer entrar, QB11. Enter. Já estamos dentro da QB11. A gente pode listar aqui também para ver o que tem dentro. E a gente vê aqui, ó, QBasic. Desculpa. Desculpa. QBasic executável aqui, QBasic ajuda, o arquivo de ajuda, certo? Então, para a gente acessar a ideia do QBasic, a gente simplesmente digita QBasic. E pronto, aqui está a ideia do QBasic. Tá ok? Bom, agora eu quero explicar para vocês a terceira configuração. Como é que ela funciona? Vou minimizar aqui. É assim, eu posso usar o mouse, tá vendo, ó, quando eu passo o mouse aqui em cima da janela, ele passa por cima da janela, é como se ele estivesse passando por cima e sai aqui do outro lado, certo? Mas eu posso interagir o mouse nesse ambiente do MS-DOS aqui, certo? No ambiente do DOSBox. Como é que eu faço para interagir? Eu simplesmente dentro da janela clico e olha só, eu consigo arrastar aqui o ponteiro para interagir. Então eu posso clicar aqui, ó, abrir os menus aqui e tal. Posso fazer o que eu quiser com o mouse aqui, ok? Mas tem um empecilho aqui, uma coisa chata. Eu não consigo tirar o mouse, ó, de dentro da janela do DOSBox, tá? Para eu conseguir tirar, eu posso fazer assim, apertar Tab e apertar Alt e Tab. E aí eu posso escolher outro aplicativo aqui aberto que não seja o DOSBox. No caso aqui o nosso gerenciador de arquivo e o meu ponteiro aqui sai da janela do DOSBox, ok? E aí eu volto a passar por cima aqui da janela do DOSBox. Tá ok? Mas Kleber, eu não quero ficar apertando Tab, Alt e tal.
Como é que eu faço essa configuração aí para não ficar fazendo isso? Tá legal, é simples. Então a gente pode aqui, ó, sair do QBasic. E ó, como eu cliquei lá para sair do QBasic, eu cliquei com o mouse lá dentro, o meu mouse ficou preso, tá? Eu posso usar Alt Tab ou eu posso simplesmente escrever aqui Exit e apertar Enter para fechar. E aqui meu ponteiro do mouse já apareceu de novo, ok? Agora vamos à configuração. Eu volto lá, Ctrl H, vou lá na pasta DOSBox, abro a configuração, o arquivo de configuração e vou lá no início, lá no comecinho do arquivo. Aí eu baixo um pouquinho aqui, eu vou encontrar o Autolock aqui, ó, tá vendo? Autolock. Tô passando aqui abaixo dele aqui o ponteiro do mouse, ok? Autolock. E ele tá configurado como true, verdadeiro. O que eu vou fazer? Eu vou apagar esse true e vou escrever false, certo? Aí eu estou desabilitando esse autolock, ok? Agora eu vou lá, salvo, fecho e abro de novo o DOSBox. DOSBox aqui, vamos minimizar aqui. Vamos entrar lá na pasta do QBasic e vamos entrar no IDE do QBasic. Agora veja aqui, ó, tá vendo, ó? O mouse, eu nem precisei clicar, ele já está interagindo aqui, ó. E se eu quiser puxar ele para fora, ele sai, ó. Ele entra na janela, interage e sai, certo? Isso aqui para vocês que vão fazer a programação aí é legal, é uma boa. Mas para mim, que vou explicar as coisas para vocês, não é muito legal, porque na hora que eu vou para dentro da janela aqui, olha como fica o ponteiro, né? E fica um pouquinho ruim de visualizar e de mostrar as coisas que eu quero explicar para vocês. Então, eu prefiro deixar do modo que estava, né? Com o ponteiro com essa bolinha amarela aqui, ó, passando por cima para eu conseguir apontar e mostrar para vocês os comandos, tá? Mais uma coisa aqui, existe uma maneira de travar esse ponteiro aqui para ele não ficar saindo, ó, igual ele está saindo aqui. Como é que a gente faz? A gente aperta o botão do meio do mouse, ó, agora ele travou, ó, tá vendo? Ele não sai mais, ó. E se a gente quiser voltar com ele saindo, a gente aperta de novo o botão do meio do mouse, ele volta a sair aqui, ok? Mas isso só funciona, esse botão do meio aqui só funciona quando a configuração lá tá em false. Quando tá em true, quando ela tá habilitada, esse ponteiro aqui do meio não funciona, ok? Então aí você vai ter que usar o artifício de Alt mais Tab, ou então sair do QBasic e fechar tudo, né? Mas se você estiver programando, você não vai querer fechar, né? Vai ter que ser o Alt mais Tab, ok? Então eu acredito que era isso que eu precisava passar para vocês. Espero que tenha ajudado vocês na instalação aí. E até o próximo vídeo.